Eu tenho um grande medo de que uma coisa terrível vá acontecer ao meu pai. Eu não sei porquê. Simplesmente eu tenho um medo terrível. Eu sinto que vai acontecer uma coisa terrível à minha namorada também. E sinto impulsos repentinos de fazer coisas que... É uma ordem que vem de dentro de mim, que exige que eu faça coisas... Que espécie de coisas? É uma ordem para eu cortar minha garganta com uma navalha. Eu sei que isso é uma loucura. E aí faço alguma coisa que me impeça de agir assim. Paguei minha vida tentando lutar contra essas ideias. Por isso, só há pouco tempo eu terminei o meu curso de Direito. Eu tenho 29 anos. E estudei durante 9 anos. Bernard Artaud e Edward Fox em O Homem-Rato. Nas vozes de Enio Santos e André Figues. Pesquisa de um caso de neurose obsessiva, conduzida pelo Dr. Sigmund Freud. Versão brasileira, Tecnissom, Rio de Janeiro. É tudo bem claro. Como se eu ouvisse a minha própria voz. Só que, na verdade, eu não estou falando. Viena, 1906. Capital do Império Austro-Húngaro. A tradicional cidade de Strauss, mulheres bonitas, aristocratas e soldados. Mas Viena foi também o centro da nova ciência da psicanálise. O Dr. Sigmund Freud, um jovem médico que estudava as doenças mentais, ficara fascinado pelo conceito do inconsciente da mente e como seu funcionamento secreto afeta o nosso dia a dia. A maioria dos pacientes de Freud era formada de vienenses da classe média. Seus problemas e comportamento o levaram a crer que o motivo de tanta debilidade está escondido em nosso inconsciente e que são as experiências reprimidas e esquecidas de nossa infância que formam o inconsciente. Freud, um analista em atividade com 20 anos de experiência, estava com 50 anos. Ainda pesquisava e aprendia com as experiências de seus pacientes. Eu não tenho relações frequentemente, porque não tenho oportunidade. Eu acho as prostitutas repugnantes. Eu sinto que tenho desejo sexual normal, mas não sei como minha vida sexual estacionou. Eu posso lhe perguntar, que idade tinha quando teve a sua primeira relação? 26 anos. Há quanto tempo sofre com essas ideias, sua obsessão? Desde que eu era bem menino. Mas principalmente nesses últimos 4 anos. E o que o fez vir me consultar? Eu ouvi falar do senhor. Foi por isso que vim vê-lo. O paciente era advogado e oficial da reserva do exército austríaco. Embora Freud ainda não tivesse percebido, o homem estava a ponto de sofrer um completo colapso mental. As repetidas ordens que ele dizia receber, seguidas de tentativas para evitá-las, tinham reduzido sua vida a uma série de rituais sem sentido. A visita a Freud foi uma tentativa desesperada de achar a cura. Vamos deixar que o senhor pense no assunto. Amanhã poderá me dar a sua resposta. Eu vou falar com a minha família a respeito. Como eu devo lhe pagar? Pode me pagar mensalmente, aos poucos. 70 florins para 70 ratos. Então eu lhe vejo amanhã. Passe bem. Passe bem. Freud não conhecia a extensão da doença do paciente. Mas se o inconsciente é o produto de experiências reprimidas da infância, eram esses acontecimentos esquecidos que Freud teria de revelar. Freud já havia percebido que os temores do paciente
de que alguma coisa ia acontecer a seu pai e a sua namorada eram essencialmente absurdos. Durante todo o período de tratamento, Freud anotou detalhadamente as condições do paciente. Essas anotações, ele as usou como base para a conferência que fez no primeiro congresso de psicanálise realizada em 1908. Anteriormente, as ideias de Freud foram constantemente combatidas com hostilidade e discórdia. Mas o caso do homem-rato forneceria a confirmação mais dramática de suas teorias. Ilustres senhores, os conhecimentos que vou lhes transmitir agora talvez não sejam por si mesmos satisfatórios, mas podem servir de ponto de partida para o trabalho de outros pesquisadores. O esforço comum poderá trazer o sucesso que talvez esteja além do alcance do esforço individual. A façanha mais notável de Freud foi penetrar no funcionamento interior da mente. Ele a conseguiu desenvolvendo uma técnica completamente nova de comunicação com o paciente. Depois de nossa primeira entrevista, levei-o a concordar com a única condição de tratamento. O senhor deve dizer tudo o que vier à sua cabeça. Mesmo que lhe seja desagradável, que pareça sem importância, irrelevante ou até mesmo sem sentido. Eu sempre fui atormentado por impulsos criminosos. Eu costumava perguntar aos meus amigos, e ainda pergunto, se eles me desprezam por ser criminoso. Eles me dizem que desde que eu era pequeno, eu sempre encarei a vida de modo negativo. Eu não sei porquê. Eu era feliz. Eu era muito amigo do meu pai. Sempre fui, toda a vida. Costumávamos conversar um com o outro sobre tudo. Menos sobre uma coisa. Nós tínhamos em casa uma jovem governanta chamada Senhorita Peter. Essa cena veio à minha cabeça bem distintamente anos mais tarde. Ela usava pouca roupa. Eu estava deitado ao seu lado. Então pedi que ela me deixasse tocá-la. Ela disse que eu podia, sim. Desde que não contasse aquilo para ninguém. Usava muito pouca roupa. E seu corpo me deu a impressão de ser muito estranho. Permitiu que eu tomasse algumas liberdades com ela. E isso me deixou com um desejo atormentador de contemplar o corpo feminino. Eu me lembro de mais coisas que aconteceram depois dos 6 anos. Eu ainda consigo me lembrar com uma intensa excitação. Nós tivemos outra governanta, que também era jovem e muito bonita. Ela costumava tirar a roupa e ficar se admirando no espelho. Eu ficava esperando, ficava queimando de curiosidade para poder vê-la bem. Quando eu tinha 6 anos, já ocorriam comigo as ereções. Eu tenho a sensação de que havia alguma ligação entre elas e a minha curiosidade. E eu tinha a mórbida impressão de que meus pais sabiam o que eu estava pensando. Mas tinha um pressentimento de que, tendo esses pensamentos, alguma coisa terrível iria acontecer. E eu devia fazer tudo o que pudesse para evitar que ela acontecesse. Lembra-se de alguns desses temores? Mesmo quando eu era jovem, eu não conseguia evitar de pensar na morte de meu pai. E isso me deixava muito nervoso. Agora eu ainda tenho esses temores. Temor de que aconteça alguma coisa ao meu pai.
E o meu pai já morreu há muitos anos. Então não pode sofrer nenhum mal? Sim, eu sei disso. Mas eu ainda sinto muito medo por ele. Ele criou uma neurose obsessiva baseada em suas experiências sexuais da infância. Isso produziu um conflito em sua mente. Lado a lado com um desejo obsessivo de ver o corpo da jovem, havia um medo obsessivo de que o pai morresse. Um instinto neurótico e a reação contra ele. O medo obsessivo que tinha de seu pai aos 5 anos, mas claramente o mesmo medo que estava sentindo na idade adulta, 24 anos depois. Por quê? Mas hoje eu quero começar pela descrição da experiência que me fez procurar o senhor. Aconteceu quando eu estava nas manobras. Eu perdi os meus óculos. Então eu telegrafei ao meu oculista em Viena, pedindo um novo par, na primeira mala postal. No momento de descanso, eu me sentei com o capitão Novak e tivemos uma longa discussão a respeito de castigos físicos. Ele era totalmente favorável a isso. Eu sentia medo dele, porque ele era cruel e não escondia. Ou a gente bate neles ou arranja uma tortura para eles. Eu posso te contar uma boa. Praticam isso no leste. Seria uma boa ideia se a gente fizesse o mesmo aqui. Você pega 10 ou 12 homens, ou quantos homens você tiver, e manda eles formar uma fila junto ao muro. Aí você pega um deles, pega como exemplo, tira a roupa dele e manda deitar com a cara no chão, na frente dos outros. Depois você amarra os braços e as pernas dele, bem abertos para não poder se mexer. E aí acontece o quê? Eu vou dizer o que acontece. Eu não consigo falar sobre isso. Mas se devo tratar do senhor, preciso conseguir ajudá-lo a falar sobre os fatos. Falar sobre as coisas que o preocupam. O prisioneiro foi trespassado. Não. Não, isso não. Mas eles pegaram um balde e colocaram o balde de boca para baixo. Sobre o traseiro do prisioneiro. Fazendo pressão sobre as nádegas dele. De boca para baixo. Aí você pega uns ratos que estavam sendo cuidadosamente guardados e põe os ratos debaixo do balde. Um por um. Não é muito divertido para o sujeito que está com o traseiro no balde, porque só há uma saída para os ratos que estão ali dentro. E você sabe qual é, não sabe? Eles forçam a saída. Através do ânus. Subitamente eu achei que isso estava acontecendo com alguém que era muito importante para mim. De quem se trata? Uma senhorita. Uma senhorita que eu admirava muito. Eu achei que a ideia era muito pouco comum para mim. Eu não costumo pensar dessa maneira. Eu acho mesmo que isso passou pela minha cabeça. E eu fiquei repetindo para mim mesmo que eu não deixaria isso acontecer. Não deixaria. E foi assim que eu consegui repelir a ambos. Eu não entendi isso. Ambos? É. E eu tive também a ideia do castigo não estar sendo aplicado a meu pai. E teve essa ideia, muito embora seu pai esteja morto.
naquela mesma noite, o capitão Novak trouxe um embrulho que chegou pelo correio. Capitão? Capitão? Eu tenho um embrulho para o senhor que chegou pelo correio da aldeia. Eram os meus óculos novos. Os óculos que eu pedira em Viena, mas eu já contei isso para o senhor. O tenente Alex pagou o frete para o senhor. O senhor vai ter que pagar a ele. Não vou pagar, senão os ratos pegarão meu pai. Eram apenas meus pensamentos. Então eu mudei de ideia. Sim, obrigado. Eu vou pagar. Eu fiz um juramento de que os ratos não o pegariam. Meu cérebro recebeu a ordem de que eu devia pagar o dinheiro ao tenente Alex, como o capitão Novak me dissera. E o senhor pagou? Naquele dia, e nos 2 dias seguintes, eu tentei pagar o dinheiro. Eu não consegui encontrá-lo. Depois eu encontrei e fui para pagar, mas ele recusou. Disse que não estava mais trabalhando no posto dos Correios e que não havia pago o frete. Ele tinha sido pago pelo tenente Brown. Eu não consegui cumprir o meu juramento. Eu não consegui cumprir o meu juramento, capitão. Eu não consegui cumprir. E o que foi que o senhor fez? Eu fiz um plano. Eu iria até o posto dos Correios e o tenente Alex e o tenente Brown iriam comigo. E pediria ao tenente Alex para dar o dinheiro à moça da caixa do posto. Ela daria ao tenente Brown e ele estaria reembolsado. Aí eu mesmo pagaria ao tenente Alex e não deveria mais nada a ele. Cumpriria o meu juramento e salvaria meu pai dos ratos. Mas eu fui covarde. Eu sempre fui covarde. Desde o tempo em que era menino. Por que se acovardou por ter de pagar a ele? Eu não queria parecer um idiota. Não podia me arriscar a pedir aos tenentes para fazerem aquela maluquice. Eu não consegui decidir o que fazer, se levavam meu plano até o fim ou se fugia. Eu fui até a ferrovia. O carregador disse, trem das 10 horas. Eu disse que sim. Foi o destino. O trem das 10 horas não passava no posto dos Correios. No posto dos Correios? Na cidade onde era o posto dos Correios, capitão. Ia para Viena. Então eu fui para Viena. E no dia seguinte, eu coloquei o dinheiro em uma carta. E então o enviei para a moça do posto dos Correios. É provável que, na verdade, ele sempre soubesse que foi ela quem pagou o frete de seus óculos. Por que não reconheceu o fato antes? Enviei o dinheiro para a moça do posto dos Correios. Foi a pista que levou à verdade oculta por toda aquela incrível história. O que ele está tentando esconder? Por que estava deliberadamente se recusando a admitir que foi ela quem pagou o frete para ele? Por que ele preferiu criar uma estranha obsessão sem sentido, envolvendo ratos, o pai, sua namorada e compromissos de dinheiro com o tenente? Uma coisa que considero da máxima importância é acrescentar. Meu pai tinha enfisema. Na noite em que morreu, eu perguntei ao médico quando acabaria a crise. E ele me respondeu, amanhã. Então eu fui para a cama. Meu pai morreu naquela noite. Nunca entrou na minha cabeça que ele pudesse morrer.
E ainda não consigo entender que esteja morto. Só depois de quase 2 anos de sua morte foi que eu comecei a me preocupar com isso. Comecei então a me considerar um criminoso. Porque eu não estava presente quando ele morreu. Foi imperdoável. Porque afinal eu era o filho dele. Então eu sou um criminoso. Eu vou tentar explicar. O que precisamos fazer é encontrar as ligações certas. Ligar os seus sentimentos de reprovação, de culpa, de autocensura com o que realmente os causou. Sabe, ninguém está acostumado a ter sentimentos fortes sem que consiga explicá-los. Então, olhamos à volta buscando uma causa possível. E pegamos a primeira que pareça razoável. O senhor se agarra ao fato de estar ausente do leito de morte de seu pai. Mas fez a ligação errada. A verdadeira causa desse forte sentimento está em alguma experiência desconhecida alojada em seu inconsciente. O que nós temos a fazer é torná-la consciente e depois estabelecer a ligação certa. Quer dizer que minha sensação de ser um criminoso com relação ao meu pai é justificável? Provavelmente. Por algum motivo que desconhecemos. Mas nesse ponto do seu tratamento, vai achar difícil aceitar isso. Eu jamais aceitarei porque é impossível. Eu nunca fui um criminoso para o meu pai. E mesmo que eu aceitasse a justificativa desse sentimento, eu não vejo em que isso poderia me ajudar. O senhor está aceitando que o seu sentimento não ajudaria. Mas ele pode ajudá-lo a lembrar-se dos acontecimentos que deram origem a ele. E que ainda estão ocultos em seu inconsciente. Eu gostaria de falar sobre meu pai. Eu tenho umas fotografias dele. Eu sempre trago comigo. Ele era um homem excelente. Era muito bom. Nós éramos muito amigos. Era um soldado. Isto é apenas um pensamento isolado, sem nenhum significado. Quando eu tinha 12 anos, me apaixonei por uma menina. Mas ela não gostava de mim. E eu pensei que ela só ia querer me namorar se o meu pai morresse. Ela sentiria pena. Mas eu tirei essa ideia da minha cabeça. E na verdade, me passou rapidamente pela cabeça. Não foi nada. O senhor se lembra de ter pensado em seu pai morto em alguma outra ocasião? Lembro. Isso foi uns 6 meses antes dele morrer. Mas não foi importante. Mesmo assim, conte. Prefiro não pensar nisso. Compreendo que a lembrança é muito dolorosa. Não. Eu não consigo me lembrar. Foi uma dessas suposições. É que, se ele morresse, eu teria dinheiro para me casar. Mas eu afastei do pensamento. Mas se ele tivesse morrido, teria sido uma vantagem para o senhor. Mas eu não queria. Mas teria sido uma vantagem, não teria? Teria. Eu ainda estava muito apaixonado por ela na ocasião. Eu já a conhecia há mais de 10 anos.
Eu me lembro. Tive esse mesmo pensamento na véspera dele morrer. O pensamento me apavorou. Eu não queria, nunca, a morte dele. Mas o senhor queria inconscientemente. Sabe, todo temor é um desejo reprimido. Desejou que seu pai morresse e sentiu-se ansioso, com medo, culpado. Por isso tenho de acreditar no oposto do que está dizendo. Eu teria desistido de tudo para salvá-lo. Esse amor tão intenso é o que está suprimindo o seu ódio. Eu desisti da felicidade. 3 vezes, desde o tempo em que era menino, desejou que seu pai morresse para que pudesse ter dinheiro e casar com a jovem que amava. Eu a amo. Mas eu nunca a desejei sensualmente, da mesma maneira que era excitado pela minha governanta quando eu era um menino. Os seus desejos sexuais normais foram inibidos pelas suas experiências da infância. E considera o seu pai um empecilho entre o senhor e o objeto de seus desejos sensuais. E o senhor o odiava por isso, desde quando era criança. Está enganado. Eu o amava. Eu o amava. Eu acho que devia ser fuzilado. Por que eu devo viver quando ele morreu? O senhor reprimiu o seu ódio e o enterrou antes dos 6 anos. Uma vez eu tentei matar meu irmão. Nós éramos meninos. Eu carreguei a minha espingarda de brinquedo com uma vara. Depois eu disse para ele que se ele olhasse para dentro do cano, ele ia ver uma coisa. E puxei o gatilho. Mas ele não se machucou, não. Mas foi a minha intenção. Eu fiz isso. Diz minha memória. Você não pode ter feito isso. Diz o meu orgulho. Mas você fez isso. Diz a minha memória. 18 de março de 1908. Freud estava tratando do paciente há 5 meses. O paciente está caminhando lentamente para um reconhecimento de sua hostilidade contra o pai. Ele negou a hostilidade, mas lembra-se de ter sentido hostilidade também ao irmão de quem gostava. A mesma hostilidade está também presente na atitude dirigida à sua namorada. Nós estávamos no lago, num barco. Ela adorava andar de barco. Mas eu temia que ela se resfriasse. Ela não usava roupas próprias para andar de barco. Então eu pedi a ela para colocar o meu chapéu. Ela recusou. Disse que ia ser uma bobagem. Mas eu forcei. Olha, vai chover. Eu acho que não. Vai, você vai se molhar. Você devia estar usando uma proteção. Não, eu estou perfeitamente bem. Pode deixar, Paul. Põe o meu chapéu para você não se molhar. Não, eu estou bem, Paul. Ponha o meu chapéu. Que bobagem. Ponha o chapéu. Não. Ponha o chapéu. Não. Ponha o chapéu. Não. Ponha o chapéu. Não ponho. Ponha o chapéu. Não. Ponha o chapéu. Ponha o chapéu.
Nada deve acontecer a ela. Nada deve acontecer a ela. Nunca. Eu estava esperando por ela. Eu já não havia uma porção de dias. Mas havia uma pedra na estrada. E eu pensei que se as rodas da carruagem batessem na pedra, Gisela podia morrer. Então eu peguei a pedra e a coloquei fora da estrada. O senhor queria protegê-la. Jurou que nada aconteceria a ela. Aí eu vi como eu tinha sido absurdo. Peguei a pedra e a coloquei de novo no lugar em que estava. Queria que ela vivesse, queria que morresse. O desejo de causar mal, o desejo de proteger. Esses são os componentes na batalha entre o amor e o ódio. Nada deve acontecer a ela. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Antes de 40 há o perigo dela morrer. Dela morrer! Morrer! 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40! 40! 40! 40! Por que está tão zangado com ela? Deve haver um motivo para estar tão zangado e ter de protegê-la. Talvez ela não o ame. Eu acho que tenho de guardar a mim mesma para o homem ao qual um dia eu vou pertencer. Você não pode me amar, Gisela. Você não pode me amar? Não. Dessa maneira, não. Eu te odeio, Gisela. Olha, vai chover. Ponha o meu chapéu. Não, Paul. A obsessão do paciente exibe um irresistível antagonismo que ficou demonstrado em sua atitude de superproteção. Ele tirou a pedra da estrada para salvar a vida da moça, mas a recolocou, o que voltou a expor a moça ao perigo. Bom Deus, proteja meu pai e Gisela. Amém. Bom Deus, por favor, não proteja. Deus, proteja meu pai e Gisela. Amém. Não proteja. Proteja meu pai e Gisela. Amém. Não proteja. Proteja meu pai. Por favor, não proteja. E Gisela. Amém. Por favor, não proteja. Pai. Não proteja. Não proteja. Pai. Não proteja. Gisela. Não proteja. Não proteja. Amém. Gisela. Amém. Não proteja. Gisela. Amém. Não proteja. Gisela. 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 Amém. 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 Em suas orações, ele tentou afastar o que considerou ser o seu pensamento mau, luxurioso para com Gisela. Uma oração de proteção para Gisela. Ele repetia tão depressa que nenhum mau pensamento poderia interferir. Mais tipicamente, a palavra proteção é que continha verdade, aquilo que devia ser afastado. A palavra Gisela mesmo
formada pelas duas palavras, o nome da moça, Gisela, e amém. Repetindo seguidamente e muito depressa, tornaram-se Giselamen, 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 Gisela Semen. Ou, para ser mais claro, ele se masturbava com a imagem da moça. Ouvi o caso dele durante 6 meses. E foi logo depois desse tempo que atingimos um período muito difícil de tratamento. A hostilidade do paciente com relação ao seu pai, que já estava presente em seu relacionamento com seu irmão e sua namorada, começou a se revelar com relação a Freud. O paciente, sem conhecer a importância de seu comportamento, começou a transferir suas emoções para o analista e a viver no consultório as experiências que ainda estavam enterradas em seu inconsciente. Sobre o que o senhor quer falar hoje? É uma coisa que vem me perturbando no fundo da minha mente. Eu não disse ao senhor que quando meu pai morreu, ou logo depois dele morrer, a minha mãe insinuou que eu devia me casar com uma prima. Quando meu pai ainda estava vivo, também insinuou a mesma coisa. Ele queria isso. Ela era muito rica. E seria um bom casamento. Todo mundo dizia que seria um excelente começo para mim. Mas para mim não valia nada. Quando eu fiquei doente, a ideia então foi abandonada. Eu não conseguia trabalhar. Mas não era sobre isso que eu queria falar com o senhor, nada disso. Eu queria falar sobre uma jovem que vi à porta de sua casa há uma semana. Ela era extremamente bonita. Tinha os olhos mais lindos que eu já vi. E ela me deixou muito excitado. Por que está fazendo isso? Por que está fazendo isso? Por que põe a sua filha na porta de casa para excitar-me? Eu confiei em você como um amigo. Mas está sendo bonzinho comigo só para eu me casar com ela. É por isso que está me tratando tão bem. Você quer que eu seja o seu genro? Eu a desprezo, eu a odeio, eu a detesto, eu também o odeio, mas admiro a sua esperteza. Está transferindo para mim a sua aversão à possibilidade de casamento? Essa não é a prima rica com quem sua mãe queria que casasse? O senhor é quem a está promovendo a minha filha. O senhor é mesmo muito esperto. Consegue insinuar coisas estúpidas, sim. E é muito inteligente também. Oh, muito inteligente. Esconde suas verdadeiras intenções. E sabe que ela tem olhos muito bonitos. Tão bonitos que cheguei a sonhar com ela. Freud atribuía grande importância aos sonhos, como sendo um meio de revelar o inconsciente. Porque ao dormirmos, o nosso consciente está desprevenido. As ações em nossos sonhos, interpretadas corretamente, dão uma clara indicação dos desejos reprimidos e ansiedades alojados em nosso inconsciente. Não. Você está interessado não é em seus bonitos olhos, é em seu dinheiro, em seus sonhos. A moça que pensa ser a minha filha é a prima rica que seus pais queriam que desposasse. O estrume de vaca é um símbolo de dinheiro. E também pode representar sujeira. Dinheiro é sujeira. Uma coisa desprezível. Também é uma coisa que deseja. Porque sempre foi a necessidade do dinheiro para se casar que o fez querer ver seu pai morto. O senhor me enoja! Porque o senhor me transformou no pai que quer que se case com a prima rica. E está zangado por isso.
É o que traz de volta todo o conflito de sua mente. Devia permanecer fiel a Gisela, a moça quem amou, ou devia se casar com a prima rica, como seu pai queria? Não sabe decidir. E para evitar enfrentar o problema, ficou doente. Não podia trabalhar porque não queria trabalhar. Se o senhor se formasse em direito, o combinado seria de que se casasse com a prima rica. Mas o senhor não queria. E foi por isso que levou 9 anos para conseguir se formar. Depois que meu pai morreu, eu trabalhei. Trabalhei muito, mesmo encontrando dificuldade. Eu queria trabalhar para poder me casar. E trabalhava até tarde da noite. Exatamente à meia-noite, eu abri a porta do meu gabinete para que meu pai entrasse. Mas ele nunca entrou. Aí então eu fiz uma coisa louca. Tirei a minha roupa. E examinei as minhas partes íntimas no espelho. São os dois lados do seu relacionamento inconsciente entre o amor e o ódio, expressos em um ato obsessivo isolado. Queria agradar seu pai trabalhando muito, para que pudesse se casar com a moça rica, mas ao mesmo tempo ser descoberto desafiando seu pai, masturbando-se mentalmente, como fazia quando era criança. Por essa época, eu nem me lembro quando foi, minha mãe que me disse. Meu pai foi até o meu quarto e me bateu por eu fazer uma travessura qualquer. Eu tinha mordido alguém. A surra de seu pai estava ligada em seu inconsciente às suas travessuras sexuais. Eu mordi alguém e ele me bateu por isso. Seu rato! Rato sujo! Imoral! Por que não me põe lá na rua? Está me transformando no pai com quem está zangado. Não. 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 Eu não vou machucá-lo. Ele bateu tão forte. Ele não parava mais de me bater. Esse menino ou será um grande homem, ou será um criminoso. Eu sempre fui atormentado por sentimentos criminosos. Impulsos criminosos. Gradualmente, o paciente foi convencido. O pai que ele amava também odiava. Meu pai morreu há muito tempo. Então não lhe pode fazer nenhum mal. É, eu sei disso. Mesmo assim, ainda receio. Ele reprimira seu ódio aos 6 anos de idade. E esse ódio apenas apareceu como culpa, aparentemente sem motivo, e uma neurose obsessiva. Era um rato. Estava se alimentando do corpo de meu pai. O tratamento chegara ao seu ponto de retorno. O caminho estava livre para a solução da imagem do rato. Tendo aceito, depois de uma luta de 10 meses, a relação de amor e ódio com seu pai, ele estava apto a me contar coisas que eu pude refazer e explicar os motivos das histórias sobre os ratos.
A história de ratos do capitão tornou-se o ponto central de referência para uma série de associações retrocedendo até a sua infância. E ratos adquirem uma série de significados simbólicos. Foi arranjar dinheiro para poder se casar. O motivo de querer ver seu pai morto. Dinheiro é sujeira. Uma coisa desprezível. E ratos são a mesma coisa. Tantos florins por tantos ratos. Quando eu era menino, eu vi ratos serem mortos com pauladas. O rato é o senhor quando criança. Ele bateu tão forte. Não parava mais de me bater. Lembra-se por que ele lhe bateu? Eu mordi alguém. Ele não parava mais de me bater. Assim, no rato, o paciente viu uma imagem viva de si mesmo. A crueldade do capitão Novak e seu amor ao castigo corporal também lembraram inconscientemente as surras da sua infância. Em seus delírios obsessivos, o paciente imediatamente ficava hostil com seu pai. A tortura do rato devia ser aplicada a seu pai, mas ele o amava e, para protegê-lo, fez um juramento. Eu preciso devolver o dinheiro ao tenente Alex. Senão os ratos vão pegar o meu pai. Esta foi uma promessa que não pôde manter, porque sabia que, na verdade, devia o dinheiro à moça dos Correios. No dia seguinte, enviei o dinheiro para a moça do posto dos Correios. Ela sabia que nós nos gostávamos. Foi por isso que ela pagou o frete para mim. Por que o senhor não foi diretamente ao posto dos Correios e pagou ela, pessoalmente? Porque estava com medo. Estava interessado nessa moça. Gostava dela. Pensou em dormir com ela. E se dormisse, seria infiel à moça a quem amava, Gisela. Mas desistindo de Gisela, estaria agradando a seu pai, que, embora estivesse morto, queria que se casasse com a prima rica. Inconscientemente, o senhor suprimiu o fato de que devia dinheiro à moça dos Correios, porque lembrava conflitos que eram muito penosos para serem lembrados. Conflitos que o fizeram em pedaços desde o começo de sua doença. Não sabia se continuava a obedecer seu pai ou se devia se manter fiel à mulher que tanto amava. Quando chegamos à solução, o delírio de rato do paciente desapareceu. A mente do neurótico obsessivo é como a árvore que espalha os seus galhos em todas as direções. Mas seja qual for a folha que a pessoa tomar, ela sempre seguirá o caminho da raiz causadora do mal. Nesse caso, o conflito entre o amor e o ódio que nasceu da crença inconsciente do paciente de que seu pai ficou entre ele e os seus desejos sexuais. Mas, quando o ódio reprimido por seu pai foi revelado, o conflito entre o amor e o ódio ficou resolvido e a importância de sua personalidade normal foi restabelecida. O tratamento do homem-rato levou 11 meses. A cura foi completa. Não houve recaídas. O próprio Freud e seus colegas reconheceram o caso como um grande avanço. Provou a existência da sexualidade infantil. Mostrou a ocorrência de experiências precoces da infância e a influência no futuro dessas experiências ocultas em nosso inconsciente.
As ideias psicanalíticas de Freud, amplamente apoiadas pelas provas do caso do homem-rato, ainda sofreram controvérsias. Mas para o bem ou para o mal, foram profundamente influenciadoras. Freud é um dos poucos homens do qual se pode autenticamente dizer: ele revolucionou os nossos pensamentos e o nosso modo de viver.